Olá, boa noite, Santa Paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é a irmã Carla. Sei que ninguém me conhece, pois eu nunca apareci, nunca gravei, não tenho canal na internet, mas através de uma revelação em sonho, eu tenho a responsabilidade de passar e peço quem tiver amor pelas almas que passe esse vídeo para que chegue até a pessoa a qual eu vou enviar essa palavra, amém? Hoje é 6 de novembro de 2022, não moro no Brasil, moro na Alemanha, não tenho nenhuma ligação com partido nenhum, oro pelo Brasil, pelas almas, pela nossa nação. Eu só vim aqui compartilhar a palavra que recebi, amém? Eu vou ler, antes de eu falar aqui, para quem Jesus me deu essa palavra, Isaías capítulo 55, a partir do verso 6, amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Amém? E a outra palavra que eu quero deixar para a meditação desse Senhor, desse cidadão, é em Ezequiel 33. Glória a ti, Jesus. Ezequiel 33. Glória a ti, Senhor. Um momento, irmãos. Eu vou ler aqui Ezequiel, capítulo 33, verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais, vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos nele, como viveremos então? O verso 11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Versículo 12. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E enquanto a impiedade do ímpio, não cairá ele por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas injustiças, todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar, ele morrerá. 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, aleluia. 15. Restituindo esse ímpio o penhor pagado
pagando, perdão, o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Aleluia. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor está falando que Deus ele não tem prazer na minha morte, na morte do homem, quando está fazendo a sua própria vontade, ou na iniquidade, ou fazendo injustiça. Deus ele fala aqui que ele não tem prazer na morte desse ímpio, mas que ele se arrependa. E você pode me perguntar por que a irmã Carla está dando essa palavra? Porque Jesus, ele é amor, ele não tem prazer na morte do homem ímpio, né? E eu tive um sonho eu acredito que mais ou menos 2, 3 semanas, e não é comum eu ter sonhos assim, eu sei, Deus ele me dá pela misericórdia dele, discernimento para mim discernir quando é um sonho natural, né, do nosso pensamento, da mente, ou quando é um sonho espiritual. E no meu entendimento, isso me inquietou, né? Durante essas 3 semanas, cheguei a comentar com algumas pessoas. Eu não tenho contato com essa pessoa. É o senhor ex-presidente, o Luiz Inácio, né? Conhecido como Lula, no Brasil. Eu tive esse sonho com ele. Eu estava no Brasil. Eu entrava numa igreja e havia um movimento de pessoas muito grande e isso me chamava atenção, e quando eu olhava, eu perguntava qual é o evento que vai acontecer aqui na igreja. E algumas pessoas falavam, nós vamos receber o presidente Lula, né? Ele está em campanha e a igreja vai estar recebendo ele aqui. Aí eu achava estranho, né? Eu dizia, nossa, a igreja recebendo políticos no altar. E na hora que eu olhava para ele, eu queria chegar até ele, naquele momento, nesse sonho, nessa visão, Deus falava assim para mim, filha, vai até ele e fala para ele que eu não tenho prazer na morte do homem, mas que o homem se arrependa. E eu ficava assustada, eu digo, meu Deus, eu nunca vi esse homem, como que eu vou falar isso para ele? E eu tentava, eu rodeava o púlpito, assim, o altar, e chegava até a subida por trás do altar. E quando eu chegava por trás do altar, eu tomava um susto. Eu até falava, o sangue de Cristo tem poder. Tinha pessoas bebendo, fumando atrás do púlpito. E eu falava, meu Deus. Aí tinha um senhor que ele estava fumando, estava preparando o púlpito para receber o Lula. E eu falava assim, eu levantava a mão e dizia assim, o sangue de Cristo tem poder. Vocês não podem estar fazendo isso, escondendo, né, por trás do púlpito coisas malignas, e ao povo de Deus mostrando outra coisa. Eu repreendi aquilo, mas eu me concentrava que eu tinha que chegar até ele. E ele subia no púlpito dessa igreja, o Lula, e ele falava para as pessoas, né, os projetos dele, ele como político, e eu esperando lá, né, ansiosa, e meu Deus, como que eu vou falar isso para esse homem? Eu sei que na hora que ele descia, eu conseguia chegar até ele e segurava na mão dele. Quando eu segurava na mão dele, eu falava para ele assim, Lula, olha nos meus olhos. Ele olhava assim nos meus olhos e eu dizia, Jesus te ama muito. Jesus morreu por você. Ele deu sangue, a tua alma é preciosa. Né? Se arrependa. Eu falava assim para ele, se arrependa. Jesus está te dando a última oportunidade. Se arrependa de tudo que você já fez, de todos os seus pecados, porque Deus ele quer te perdoar. Ele olhava para mim assim, assustado. Só que ele soltava minha mão, né, e não queria mais me ouvir. E as pessoas, assim, era uma multidão idolatrando ele em cima dele, levava ele, assim, aquele povo, aquela multidão, e eu falava para ele, eu queria acompanhar ele. Eu falava, tua alma é preciosa, Jesus te ama, se arrependa. Mas eu não ficava satisfeita, porque eu queria, né, eu queria dar mais a palavra de Deus para ele ser salvo,
Só que as pessoas tiravam ele ficava olhando para mim e eu dizia, Lúcia, se arrependa. Jesus te ama e Deus está te dando a última oportunidade para você se arrepender. Aí eu saía da igreja e acompanhava, assim, que eu queria novamente falar com ele. Aí chegava eu acompanhando ali atrás, né, a rua, ele descia numa rua, aí chegava, ele entrava numa porta e eu queria de novo até ele. Aí eu via quando ele caía assim com as pernas para cima e morria. E eu falei assim, Deus, misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Eu queria correr. Só que quando eu queria correr, né, para socorrer ele, eu não sei explicar, irmãos, como uns ratos assim gigantes, uns bichos iam comer ele. E nisso eu me acordei. E eu falei, na hora que eu me acordei, eu falei, sangue de Cristo tem poder. Eu disse, meu Deus, eu não penso em política, eu não tenho nenhum envolvimento com política, né? Como que eu sonhei com esse homem, né? E não, naquele momento eu não liguei. Aí na mesma semana veio voltando, né? Esse sonho sempre na minha mente. Eu falei, meu Deus, eu nunca falei nada, Senhor, internet. E eu senti no meu coração, fala, porque mesmo que ele não queira ouvir, mas eu